Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje a gente tá começando um vídeo um pouquinho diferente. Quando eu comecei as minhas férias, que foi no início de maio, eu falei pra vocês que eu ia testar uma forma diferente de me organizar e falei que quando acabasse eu ia vir aqui e ia contar pra vocês o que eu achei, se foi bom, o que eu faria diferente, enfim, fazer um recapitulado assim geral e dar a minha opinião sobre como tudo foi, como tudo aconteceu, enfim, tudo sobre a minha organização nas férias. Então, fiz aqui um roteirinho pra me ajudar, anotei exatamente tudo que eu queria falar pra vocês, tudo que eu achei, fui pegando coisas ao longo das férias, assim, já fui deixando anotado. E vou contar pra vocês agora. Então, se você tiver gostado dessa ideia de vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra você sempre receber quando eu postar vídeo. Deixa aqui nos comentários como tá sendo sua quarentena, quanto vai ser suas férias, me conta tudo aí embaixo. E não se esqueça de me seguir no Instagram pra você sempre ficar por dentro de tudo que está acontecendo. É @belas.studies. Então, vamos ao vídeo. Bom, então pra começar eu vou dar uma recapitulada sobre como eu me organizei. Basicamente eu usei três pilares principais, que foi basicamente assim, eu vou pegar pra mostrar pra vocês. Basicamente eu marquei o que eu ia fazer, né, tipo, eu me planejei o dia nesse bloquinho aqui. E aí eu coloquei esse mim aqui pra eu conseguir pregar no meu quadro, pra ficar penduradinho na minha frente. Então eu anotava o que eu ia fazer no dia e ia marcando assim que eu ia finalizando. Pra saber qual matéria eu ia estudar em cada dia, eu usei esse quadro aqui. Eu comprei na Calunga esse quadro. E é um quadro normal, gente, que vem um negocinho pra você colocar o mês e qual dia. E eu colocava todas as matérias que eu ia estudar. Então, se dia 19 eu ia estudar Física 2. Basicamente era isso. E aí eu deixava isso aqui pregado bem aqui. E aí, como vocês puderam entender, basicamente eu estudava uma matéria por dia. Essa foi uma estratégia que eu nunca tinha tentado fazer. Por isso eu tomei a decisão de tentar, porque eu queria poder até falar pra vocês. Então era algo que eu não tinha muito o que dizer. Então pra ter esse teste, então eu fiz nas minhas férias. Então basicamente era isso, bloquinho com o que eu ia fazer, quadro com qual era a matéria do dia, uma matéria por dia. Lembrando que, tipo, química era, tipo, eu tenho química 1, 2, 3. Era química 1 num dia, química 2 em outro, química 3 em outro. E estudo de segunda a sexta. Basicamente eram essas 4 coisas. Então, vamos lá. O que eu achei dessa organização? Foi boa, mas eu não faria de novo, porque, sinceramente, eu achei um pouco estranho, na verdade, sei lá, eu vejo filosofia no início do mês e eu só vou ver filosofia basicamente no mês seguinte. Então, eu não sei, eu não acho que talvez seja uma estratégia tão boa assim. Talvez se tivesse menos matérias, se você fosse do ensino fundamental, se fosse menos volume de matéria também, mas se fosse menos quantidade de matéria. Então, se você tivesse mais, tipo, só biologia, português, matemática. Mas no contexto de ensino médio, que a gente tem já 20 matérias, ainda multiplica porque ela é redividida, não sei se foi tão legal, porque eu meio que ocupei demais os dias do meu mês, sabe? E assim, eu não sei se foi o momento, se eu tava cansada, se eu tava precisando realmente de um tempo pra descansar, mas eu senti que não foi legal pra minha cabeça. Tipo assim, não era algo que me motivava a estudar, então eu chegava no dia e, tipo, era só uma matéria, eu passava o dia inteiro estudando uma matéria só, não era legal. Talvez eu pudesse ter feito menos horários, tipo assim, mais horários de descanso, sabe? Então, estudar, sei lá, de terça a sexta, pelo menos um diazinho a mais. Isso eu acho que talvez teria sido um pouco mais interessante também, porque eu tava cansada. Então, eu não consigo ser totalmente imparcial. Eu realmente tava precisando de um tempo e talvez o estudo não tenha rendido tanto por isso. Mas eu não gostei desse negócio de ser uma matéria por dia, sabe? Eu acho que tem gente até que vai gostar, principalmente quem tiver menos matéria. Mas eu sinto falta da dinamicidade, não sei se essa palavra existe. Eu sinto falta de um estudo mais dinâmico, sabe? Eu achei que ficou meio paradão. Enfim, eu não gostei muito não, ser bem sincera. Tanto até que, tipo assim, eu desisti um pouco. Não é que eu desisti, mas assim, eu optei racionalmente por me dar descanso na última semana. Eu tava bem cansada, eu tava precisando de um tempo, então eu tomei essa decisão de não estudar na última semana. O que acabou bagunçando o meu quadro, porque acaba que se você se planeja para um mês inteiro e você arranca uma semana, não tem como você voltar no tempo e estudar o que você não vai estudar, entendeu? Então isso foi um pouco complicado, mas assim,
como eu não tô atrasada, como era mais uma questão de revisão e de não ficar parada, não deu muito ruim essa história de eu não estudar na última semana. Mas, enfim, eu acho que é isso que eu tenho a dizer. Eu acho que pode funcionar dependendo dos contextos. Então, se você tem menos matérias, pode funcionar melhor. E se você talvez tiver menos volume de informação mesmo, assim, de capítulos, essas coisas. O que eu faria diferente? Eu acho que esse é um ponto importante, porque eu sempre falo pra vocês, a gente tem que testar. Então, assim, não adianta falar, acho que não vai dar certo. Não adianta falar isso. Você tem que testar e ver se dá certo ou ver se não dá certo. Então, o que eu faria diferente hoje? Eu colocaria mais dias de descanso, como eu falei pra vocês. Então, talvez, assim, estudar de terça a sexta seja uma boa, até porque você tá de férias. E aí você decide, sei lá, estudar de manhã. Porque isso foi outro ponto. Eu tava estudando sempre à tarde, no início, né? Nas 2 primeiras semanas eu tava estudando à tarde. E aí, eu não sei, parece que, sabe, assim, aí você meio que... Amanhã você fica mais inútil, assim, o que tá tudo certo, você ser mais inútil, ou você vai fazer alguma outra coisa, mas de tarde você já tá cansado, você quer ir fazer outra coisa e você não estudou. E aí, na última semana que eu estudei, eu optei por estudar de manhã. O que deu muito mais certo, porque aí você acorda, você já acaba logo com isso, você tem o seu dia livre, então funciona bem mais de manhã. Então, isso é um adendo que eu queria falar pra vocês. Eu acho que eu diminuiria as coisas que eu queria fazer, então eu diminuiria, por exemplo... eu combinei na minha cabeça, né, de ver 3 capítulos por matéria. Talvez eu combinaria de ver só, sei lá, 1 ou 2. E aí eu colocaria, no mínimo, 2 matérias por dia. Porque uma matéria por dia, muito cansativo, muito monótono. Coloca, no mínimo, 2 matérias por dia. Eu não organizaria nesse bloquinho. Eu acho que esse foi o pior ponto do meu planejamento de férias. Porque, assim, é legal? Mas você meio que não vai guardando as informações, você não tem uma visão geral do que você fez. Eu não sei, eu não gostei, não faria realmente de novo. Acho que essa questão do bloquinho mesmo eu não faço mais de jeito nenhum. Fica muito desorganizado, é pequeno demais, eu não gostei de verdade. Até porque, assim, pra você conseguir pregar na parede, que é o que eu tava fazendo, você tem que tirar as folhas da frente. Então, meio que eu anotava o que eu ia fazer no dia. Aí eu fazia, né, estudava, marcava que eu tinha feito e arrancava essa folha aqui. Então eu até fui juntando ali, mas não gostei. Você não tem uma visão geral, não fica muito bem organizado, eu organizaria num lugar diferente. Eu manteria um planner. Eu até falei isso pra vocês no primeiro vídeo, eu acho. Que se eu sentisse que o planner era necessário, eu ia voltar pro planner. E foi importante, sim, eu dar esse tempo, assim, de planner, mas foi necessário principalmente para eu perceber a importância dele na minha vida. Então, assim, não abri a mão dele hoje. E outra coisa muito importante, que eu acho que isso é é a dica que eu mais queria dar pra vocês. Começa pelas matérias que você está atrasado, ou começa pelas matérias mais chatas, mais complexas, mais longas, assim. Começa pela matéria que você não quer começar. É exatamente isso. Sabe aquela matéria que você vai, vou enrolar? Então, pega essa matéria e estuda primeiro. Porque eu fiz isso as férias inteiras, eu fui pegando só os assuntos que eu queria estudar, só as que eu tinha mais facilidade, que eram menores, e no final, praticamente todos que eu queria realmente, que eram os que eu precisava ver, eu não vi. Então, Química 1, que eu precisava, rever tudo de função orgânica, eu não tô perdidinha, não vi. Biologia 2, que é tudo sobre histologia vegetal, até anatomia da planta, morfologia vegetal, não vi. Matemática 1 eu vi no último dia, bem pouquinho. Então, assim, começa realmente pelas mais chatas, a gente acha ruim, mas no final é melhor sim, e eu acho que isso vai fazer muita diferença no seu estudo. E agora vamos para um pequeno desabafo. Bom, gente, pequeno desabafo. Eu acho que, assim, quando a gente entrou na quarentena, eu tava muito encanada em continuar sendo produtiva. E eu tava muito encanada em produzir muito para o Instagram e para o YouTube. Então, a rotina foi bem cansativa de férias. E aí, quando eu falo isso, a rotina de férias foi cansativa. Vocês entendem, vocês compreendem que tem, algo errado nessa frase? Que é férias? Então, você fala férias junto com cansativo, não tá certo isso, sabe? E eu acho que, assim, eu não posso falar por todos vocês no sentido, assim, eu não acho que a rotina de estudar dessa forma seria tão cansativa pra vocês quanto foi pra mim.
Porque quando eu decidi que eu ia estudar nas férias, eu optei por postar vídeos praticamente todos os dias. Eu postei vídeo de segunda a sexta. Só que isso implicava de eu ter que gravar e editar todas as vezes que eu ia estudar. E gravar e editar todos os dias, praticamente. Então, isso foi um ponto muito negativo. Porque o Instagram e o YouTube, eu criei eles exatamente com a função de me ajudar. Com a função de me incentivar, de incentivar vocês, de ser algo bom que de ser algo bom que agregasse nos meus estudos. Então, a partir do momento que eu vi que o negócio não tava dando certo, que eu já não queria mais gravar, que eu não tava afim de estudar, que eu olhava para esse computador e me dava vontade de socar ele, que eu não queria editar, eu vi que tinha alguma coisa errada e eu vi que eu tinha que parar e dar um passo pra trás, sabe? Então, isso foi um ponto que eu fiquei muito cansada também pela rotina de Estudigram, né, assim, do canal no YouTube. Então, em vez de eu só ter que estudar todo dia, eu tinha que estudar, gravar, editar e postar. Então, isso foi uma outra coisa, por isso que provavelmente foi muito mais cansativo pra mim. E pode ser que não seria tão cansativo pra vocês, então você pode testar isso, provavelmente não vai ser tão cansativo, pode até dar bem certo. Só que é o que eu falei, não pode se tornar algo ruim, sabe? Eu não quero que se torne algo ruim, porque eu gosto muito de gravar, eu gosto muito de postar aqui. Então, esse período, assim, que eu fiquei uma semana sem postar, que eu fiquei uma semana sem gravar, que eu tirei realmente um tempo pra mim, foi muito importante mesmo, porque eu quero poder voltar com tudo e tal, e eu precisava renovar um pouco os ares, tanto até que eu mudei meu quarto, eu mudei meu cantinho de estudos, e eu acho que isso fez muito bem, e acho que esse tempo também foi necessário, então eu espero que vocês entendam porque que eu não postei todos os vídeos que eu tinha falado que ia postar. E exatamente uma coisa que eu falei no Instagram recentemente, não tem problema você errar, não tem problema você não ser produtivo o tempo inteiro, não tem problema os seus planos darem errado, então faz parte, a gente aprende com tudo isso. Então, eu acho que hoje, se eu tivesse no início das férias e soubesse tudo que eu sei agora, eu com certeza faria diferente. Eu não vou mentir pra vocês, não é que, deu tudo certo, foi mil maravilhas, acertei corretamente. Não, não foi isso. Eu faria diferente sim, eu continuaria me organizando no meu planner, eu teria descansado bem mais, porque agora que a gente para pra raciocinar, né, tipo, eu não vou ter férias até dezembro. Então, agora eu vou realmente entrar num ritmo mais cansativo ainda. Então, eu deveria ter descansado mais. E também tem toda essa parte do Estudigram, que cobra bastante. Então, eu tinha que postar coisa lá no Instagram, mas ao mesmo tempo eu não tava bem pra postar. Então, muitas vezes entrou no automático e eu detesto isso. Então, quando eu vi, meus vídeos estavam, tipo, super iguais, meus vídeos estavam assim, nem eu queria ver, sabe? Então eu vi, gente, eu não vou ficar só postando por postar. Não faz parte de mim, não é o que eu acredito, não é o que eu quero fazer, não é o que eu preciso fazer. Eu não vou ficar aqui no YouTube enchendo linguiça, sabe? Então, realmente, foi um dos motivos principais de eu ter parado. E fez muito bem, então talvez isso mostre pra você aí que tá super cansado. Talvez você esteja precisando de um descanso também, faz parte. E, enfim, basicamente é isso que eu tinha pra falar pra vocês sobre a minha rotina e sobre como foi toda a situação das férias. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí embaixo, porque aí eu posso responder pra vocês, a gente conversa um pouquinho. Tá tendo muita novidade lá no Instagram, tô tentando postar várias coisas legais, novidades que eu tive a chance de pensar durante as férias, então corre lá no Insta e me segue pra você sempre saber de tudo que tá rolando. É isso, eu acho. Hoje eu já tô gravando vários vídeos, tô gravando Estúdio Vlog, gravei esse vídeo, vou gravar um vídeo sobre rendimento na quarentena, que tá muito legal. Também quero gravar um vídeo pelo tour pelo quarto, que vocês pediram bastante. E acho que é isso, gente. Então, um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.